Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Romão, comunicador da Rádio Alô Pequena, a rádio que é tudo de bom. E hoje eu estou recebendo a ilustre presença do Zezinho, fisioterapeuta. Veio aqui no estúdio da Rádio Alô Pequena para a gente bater um papo, para você que está acompanhando esse vídeo nesse momento, conhecer um pouquinho mais do trabalho, o que ele pretende, ele sendo eleito deputado federal. A gente bateu um papo agora há pouco e é claro que você que está aí curtindo esse vídeo vai conhecer mais a fundo esse guerreiro que é o Zezinho, fisioterapeuta. Zezinho, quero dizer que é um prazer estar recebendo você aqui no estúdio da Rádio Alô Pequena. Fique à vontade, o microfone é seu. E eu queria que você começasse falando para os nossos ouvintes a sua apresentação, apresentar você para as pessoas te conhecerem melhor. Agradeço a oportunidade da Alô Pequena de estar falando com seus espectadores. Dizer que eu venho de uma família de pais que saíram do sítio, da zona rural, na década de 70, quando houve as grandes geadas, vieram para a cidade, migraram para a cidade, e dentro da cidade, meu pai se transformou em um pedreiro e minha mãe, inicialmente, uma costureira. E depois foi trabalhar na saúde. E eu acompanhei a luta do meu pai num acidente de trabalho, minha mãe trabalhando depois num hospital como auxiliar de enfermagem, e eu fui conhecendo um pouco da vida. Uma tia que tinha um problema de diabetes e tinha ficado cega, um tio que tinha nascido com uma deformidade nos pés, com pés congênitos chamados pés equinos. Meu pai, depois, numa certa idade da minha vida, meu pai caiu de um prédio, ficou paraplégico. Me lembro até hoje o dia que ele começou a voltar, ficar em pé, que ele segurou no meu ombro, eu devia ter uns 4 aninhos, 5, quando ele começou a dar os primeiros passos, né? Ele ficou com uma deficiência física, saiu da cadeira de rodas e voltou a andar. E eu me lembro disso. E é por isso que eu sou fisioterapeuta. Sou casado com a Sueli Galhardi, que é assistente social e mestre em política de gênero. Tenho um enteado de 27 anos e 3 filhos, sendo 2 meninos gêmeos e uma menina. Sou especialista em saúde pública pela UEL, em educação do meio ambiente também pela UEL e graduado no curso de fisioterapia. Trabalho na Prefeitura Municipal de Londrina já há 20 anos como fisioterapeuta no programa Saúde da Família, onde eu atendo e reabilito as pessoas nas suas casas. E sou deficiente há 25 anos. Fiquei cego no acidente de carro, aqui nas imediações do centro de Londrina, na Rua Uruguai, e tive a perfuração dos olhos com um caco de vidro, há 25 anos atrás. Eu tenho visto os seus vídeos, tenho acompanhado os seus vídeos, e eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre o transporte, né? Porque muita gente reclama sobre o transporte, não só em Londrina, mas no Brasil inteiro. Você tem algum projeto, você tem alguma ideia, você sendo eleito, para mudar, para melhorar o transporte dos londrinenses, principalmente dos londrinenses? Bom, primeiro eu penso que o transporte público ele tem que ser muito bem assim, analisado no que diz respeito à sua planilha de custos, e o município ele tem um papel fundamental para manter a estrutura desse serviço público de forma acessível para quem depende do transporte para o trabalho, para a educação, para se deslocar dentro do meio urbano. Então, primeira coisa, a gente precisa ficar de olho na estrutura do transporte público de Londrina, se não está havendo desvio de conduta com relação ao transporte, e se de fato o custo que eles estão cobrando hoje dos nossos usuários se é justo. Porque até hoje me parece que eles têm até dúvida com relação às planilhas, de quanto custa realmente o transporte público em Londrina. E outra coisa, o transporte público é uma concessão. O proprietário da empresa ele tem uma concessão, e se ele tem uma concessão, o transporte pertence ao município. Então, inclusive está para vencer esse transporte, essa concessão. Então o que eu vejo? Eu vejo que o transporte público tem ônibus de péssimas qualidades nas periferias. Eu trabalho na União da Vitória e os ônibus que vão até a União da Vitória são de péssima qualidade. Eu percebo que agora retiraram os cobradores e eu quero propor em Brasília que nenhum cobrador, nenhum ônibus possa ser conduzido sem que haja um apoiador para o motorista, porque a gente sabe de casos até de violência sexual dentro dos ônibus por falta de um apoiador ao motorista. E tem uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar. Por exemplo, teve um dia atrás que eu tive que pegar um ônibus. O motorista pegou o meu dinheiro, me deu o troco e dirigindo ao mesmo tempo. Quer dizer, ele está colocando toda a vida dos passageiros em risco. Exato. E outra, né? Outro dia eu estava no ônibus que vai para o União da Vitória e uma mulher de idade ficou presa nas portas. E quando isso acontece, sobra para quem? Sobra para o motorista. Porque estão sobrecarregando uma pessoa que não poderia fazer a cobrança ao mesmo tempo que dirigisse.
Por exemplo, se eu não posso dirigir, bom, eu não posso mesmo porque eu sou cego, mas se você, Romão, não pode dirigir com o telefone na orelha, como que pode o motorista de ônibus cobrar e dirigir ao mesmo tempo? Então assim, primeira coisa, ônibus tem que ser de qualidade para as pessoas que usam, tem que ter a presença do cobrador para proteger os usuários no interior e no momento da entrada nas portas, que é uma questão de proteção à vida das pessoas, as crianças e as mulheres com carrinho de nenê, para ajudar também os cadeirantes que sobem até o ônibus. Outra coisa, os pontos de ônibus. É um absurdo a qualidade dos pontos de ônibus na periferia de Londrina. Esse assunto que eu queria tocar com você, exatamente. Tem alguns lugares que só tem aquele mastro, né? As pessoas ficam ao relento, ficam no sol quente, não tem estrutura nenhuma, não tem conforto nenhum. É o que eles chamam de palito. Exatamente, então, palito. Para mim, tinha que pegar esse palito e dar de presente para os donos das empresas de ônibus e colocar na porta da casa dele para ele ficar parado em pé, lá com esse palito abraçado, no sol, para ele aprender. Porque eles vão enriquecendo, Romão, enriquecendo. Eles têm um monopólio, entendeu? E esse monopólio financia os políticos, e esses políticos, eles depois não lutam para ver uma melhoria. Pelo contrário, o povo trabalhador precisa do transporte, então ele paga, anda com o ônibus cheio, mal atendido, e ele acaba pagando. Por quê? Porque ele não tem outra saída. Porque como que ele vai sair lá da União e ir até o centro trabalhar se não tem transporte? Então eu defendo o seguinte, que o transporte público, como ele é uma questão estratégica, ele tem que ser repensado. Inclusive, eu sou a favor que haja realmente um estudo criterioso, porque se tiver possibilidade de você baratear ao máximo os custos do transporte e o município assumir a responsabilidade do transporte, que assuma, mas que não passe o prejuízo para o trabalhador. Vamos lá, deixa eu tocar num assunto muito importante. Claro que todos os assuntos que nós estamos abordando aqui no estúdio da Rádio Lua Pequena com o Zezinho, fisioterapeuta, são importantes. Mas eu queria que você falasse sobre a saúde, porque a saúde está na UTI faz tempo, e você, se elegendo deputado federal, o que nós podemos esperar de você para a saúde de Londrina? O que você pode trazer de Brasília para a gente? O que você pode dar uma esperança para a gente, Zezinho? Porque você é o meu candidato, deputado federal. Eu não estou aqui, para apoiar alguém sou muito difícil, quem me conhece sabe disso, são 28 anos no rádio, e você é o meu deputado federal, 12h33, gente, 12h33. Então eu quero também que você convença o nosso eleitor para melhorar a saúde de Londrina e da região. Primeira coisa, a gente tem que imaginar que para você ter dinheiro na saúde, você tem que combater o principal inimigo da saúde no Brasil, que chama-se corrupção. Não, diga-se de passagem que está acontecendo no Paraná, que há 2 dias atrás tivemos a prisão do ex-governador Beto Richa, e atualmente tivemos agora um grupo grande de pessoas afastadas no município de Rolândia, que estavam envolvidos com desvio de dinheiro da saúde pública. Essa é a primeira coisa. Cada centavo que é contributivo, vindo do tributo do ser humano, do cidadão brasileiro, tem que ir para ser investido na saúde. Segundo, nós temos que encontrar uma forma de fazer com que, por exemplo, Londrina tem 580 mil habitantes. Vamos colocar assim, que seja um repasse per capita e que o município tenha esse repasse per capita para ele gerir a saúde no município e que a gente tenha, que esses investimentos venham para Londrina mesmo de forma per capita e que realmente não fale o governo do Estado. Porque tem que ter a parte do governo do Estado, tem que ter a parte do governo federal e a parte do município. E de forma per capita. Mas que isso seja um repasse fiel mesmo, não que o cara repasse quando ele quer. E outra coisa, nós precisamos, acima de tudo, começar a investir mais nos profissionais da saúde. A gente tem que qualificar os profissionais da saúde para eles saberem tratar melhor as pessoas. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está com problema de saúde no trabalho. Se o cara vai lá no posto de saúde procurar uma atenção na saúde, e ele está com uma doença repetitiva nos ombros, o médico da unidade de saúde tem que ter a autonomia de pedir uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom. E o SUS tem que pagar. Bom, e eu acredito assim, que o médico da unidade de saúde ele tem que ter autonomia para pedir um exame complementar. Porque eu tenho atendido mulheres que são empregadas domésticas, trabalhadores pedreiros, que quando batem a porta da Previdência, por não ter um exame complementar, eles negam a perícia. E a pessoa acaba sendo demitida pelo patrão, porque nós não temos uma saúde do trabalhador. Então, lá na atenção primária, a gente tem que ter o atendimento das pessoas que estão doentes do trabalho, outras doenças, e o médico do posto lá tem que ter autonomia para pedir os exames necessários. A gente precisa expandir. E como fazer?
repasse de recurso, combate à corrupção e usar melhor as ferramentas que nós temos no município de Londrina. Porque Londrina é uma cidade que tem muitos hospitais e profissionais da saúde. O que falta realmente é um direcionamento adequado dessa demanda. É inadmissível, Zezinho, uma pessoa chegar num posto de saúde e ficar 4, 5 horas para ser atendida com dor. Isso é inadmissível. Quer dizer, os políticos falam que vão resolver o problema da saúde e nunca resolvem. Isso não pode acontecer jamais, né? Aqui em Londrina, inclusive, nós tivemos um caso de um pai de família que foi buscar o serviço e saiu morto. Que ele ficou nervoso, entrou em combate com alguns guardas municipais e entrou em conflito físico com eles e ele acabou perdendo a vida. Acho que é o primeiro caso de uma pessoa que busca um serviço de saúde e é assassinado dentro de uma unidade de pronto atendimento. Então eu penso que a humanização do serviço, que a ampliação do acesso e a qualificação do profissional é a base para essa estrutura. E o combate à corrupção. E a gente encontrar outras fontes de financiamento. De fato, as pessoas que mais precisam são as que mais precisam ser socorridas. Então a gente precisa ter a atenção da pessoa com deficiência, a mulher grávida, o idoso. E aí, se você pega a criança, o idoso, a pessoa com deficiência e a mulher grávida, a gente já está pegando 4 áreas da saúde que são bem sérias, né? Porque a população que é deficiente precisa, de cadeira de rodas, cadeira motorizada, cadeira de banho, cadeira ortostática, que é aquela para ficar em pé, camas de hospital às vezes, precisa também de transferidores para tirar a pessoa da cama e colocar na cadeira, precisa de bolsas, precisa de fralda para adultos. Então a demanda da pessoa com deficiência é muito especial e muito delicada. Então o que eu defendo? Eu defendo que esses públicos que são mais vulneráveis tenham um cuidado especial sobre eles. Por exemplo, não é possível que uma criança com deficiência grave, que precisa ser sedada, não tenha um centro de reabilitação bucal para elas. Sabe? Imagina uma criança que tem uma deficiência intelectual grave, que não pode fazer o tratamento numa cadeira odontológica comum, e você não tem em Londrina um serviço de anestesia para colocá-la anestesiada e tratar os dentes da boca dela. Então é muito assim, uma lesão de direitos muito grande você deixar uma pessoa com deficiência perder todos os dentes da boca. Então a coisa é muito séria. Então eu penso que a saúde ela é muito ampla e nós vamos ter que ter uma discussão permanente sobre a saúde durante o meu mandato. Então o que eu quero dizer com certeza para vocês de Londrina é que o mandato do deputado federal Zezinho vai ser junto com os conselheiros de fiscalização do poder público que fiscalizam as práticas da saúde no município de Londrina. Eu vou estar junto, é isso. Vamos abordar agora um assunto muito importante que os políticos falam que quando eles estão em campanha que vão fazer isso e acontecer, mas na verdade não fazem nada e está na UTI faz tempo a nossa educação. A educação Londrina a nível Brasil nacional é triste, a educação no país. Você tem algum projeto, você tem alguma ideia, você sendo eleito, para melhorar a educação? Bom, sabe, gente, a educação, o princípio... Que é a base de tudo, né? O princípio de tudo na vida da gente é a educação. É uma construção que, primeiro, eu acho que nós vamos ter que começar a dar exemplo em Brasília, porque uma criança não pode ver bandidos políticos ser algemados. Essa é a primeira coisa. Então, político, para mim, que vai para um cargo público e é algemado, é o pior exemplo que pode dar para uma criança. Ver um governador... E políticos também, cortando vocês, assim, políticos se pegando lá dentro do Congresso, brigando, político cuspindo um no outro. Não, estimulando o ódio, a intolerância. Então, primeira coisa, eu quero dar exemplo de educação dentro do Congresso. Eu quero ser um deputado federal que dê exemplo de educação. Intolerâncias, não quero intolerância, não quero preconceito, não quero discriminação, quero inclusão e paz. Primeira coisa, nós temos que ter um país que defenda a paz, a solidariedade humana. Essa é a primeira coisa. E a educação, ela precisa evoluir. Nós precisamos o quê? A mãe teve um nenê, precisa trabalhar, tem que ter um berçário. Tem que ter estimulação precoce para o bebê. Tem como deixar a criança em tempo integral, Zezinho? Tem. A partir do momento que você dê o suporte financeiro necessário para os municípios, a gente consegue. É só a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Você tem que cobrar tributo de quem tem especulação, sabe? O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa o capital especulativo. Onde já se viu, o cara é um grande banqueiro, tem lucros assim fenomenais e não paga imposto.
E o imposto recai sobre a gente que é trabalhador, que é da base da pirâmide, né, da base social. Então o que nós precisamos fazer no Brasil é uma reforma tributária que realmente pegue a fatia de contribuição de quem é milionário. Ué, eu já vi milionários falando assim que ele tira sarro da gente e fala que ele não paga imposto. Lógico, o Estado brasileiro protege as grandes fortunas. Então no Brasil a tributação é Robin Hood ao contrário, tira do pobre para dar para o rico. Então o que eu defendo é que para a gente ter uma educação realmente que melhore, é cobrar tributo de quem pode pagar, buscar a tributação de quem não paga, né? Regulamentar aqueles tipos de relações comerciais do Brasil que não tem tributação, trazer para dentro do caixa da União e dos Estados, na forma de educação e saúde. Porque não tem como, Romão, você falar em educação sem saúde e falar em saúde sem educação. Não tem como. São duas, base da sociedade. Zezinho, a população brasileira está cansada de ouvir promessas e de políticos corruptos. Como é que você vê essa corrupção no Brasil desenfreada, políticos sendo presos? Como é que você vê como é que você analisa essa corrupção tão grande no país? A corrupção ela começa no período eleitoral. Então, por exemplo, você está conversando comigo aqui na rádio, minha campanha está sendo uma campanha que eu estou tendo que ganhar as ruas através do meu megafone, de um carro de som, né, e das minhas intervenções dentro das mídias sociais. Primeira vez que eu tenho a possibilidade de falar com o público através da evolução da tecnologia, que antes eu não tinha condições, eu era bloqueado. Então eu já fui candidato várias vezes, eu nunca tive condições de estar onde eu estou indo através das mídias sociais e eu estou conseguindo chegar. E o que acontece? A nossa campanha praticamente não tem nada. E as pessoas que disputam o mesmo cargo que eu, tem milhões. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava lá no terminal conversando com alguns populares e uma menina me disse assim que ela estava indo lá no Olímpico, Jardim Olímpico de Londrina, que ela ia lá, que tinha 2 ônibus esperando elas lá, para elas saírem daqui e irem até Cambará, 2 ônibus com mulheres pagas, para ir a Cambará fazer um trabalho lá de panfletagem em Cambará. Eu pergunto, 2 ônibus, são 90 mulheres numa cidade como Cambará. Eu, Zezinho, fisioterapeuta, que meu salário é 5.500 conto por mês, e sou candidato a deputado federal, igualzinho a esse meu concorrente. Como que eu vou pegar 90 mulheres e vou levar para Cambará? Não, isso é uma piada. Olha, isso é uma piada. Então, que democracia é essa que uma pessoa que concorre ao mesmo cargo que eu, gasta milhões e eu tenho que fazer minha campanha no corpo a corpo? Isso não é democracia. E outra, para mim, esses deputados que estão aí, que estão eleitos, que a maioria deles tem um esquema com essa quadrilha instalada no estado do Paraná, a maioria dos deputados que estão no poder hoje tem ligação com esse governo atual, certo? Eles, quando começam as campanhas, é como se você jogasse cartas com as cartas na mão, marcadas. Por exemplo, eu vou jogar baralho com você, só que eu vou ter o zap e o 7 copa, né? Um truco é o zap e o 7 copa que fala. Eu vou ficar com o zap e o 7 copa. E vocês, vocês são pobres, vocês vão ficar com 0. Então, a corrupção começa no período eleitoral. E depois ela se alavanca além do período eleitoral. Por quê? Porque daí eles têm que oferecer um monte de boas ações para os donos de pedágio, para os donos das empresas de ônibus, para as empreiteiras, para depois eles terem dinheiro de caixa 2 para gastar nas eleições. Então eu quero deixar aqui claro que eu não concordo com isso, que eu creio que nós temos que fazer uma reforma política que proíba esse tipo de atividade, porque para mim isso, a pessoa que ganha o mandato dessa forma já roubou, já é um roubo, porque não tem igualdade. Se não tem igualdade, já é um roubo. Então o que eu acredito é numa democracia plena, que o filho do pobre possa ter a mesma possibilidade de um filho de rico, né? E, claro, o que eu creio, que a gente tem que exercer o mandato sem se envolver com nenhum ato de corrupção. Se alguém me ligar querendo alguma coisa de mim, que seja um tráfico de influência, ou uma intervenção numa concessão, ou num edital de concessão pública, qualquer coisa assim, eu sendo deputado federal, eu vou dizer para ele ligar para o delegado do GAECO, ou para a Polícia Federal, não para mim. Por quê? Porque para mim o cara que tenta comprar, tem o corrupto e o corruptor, tenta comprar o mandato de um deputado, ele é tão corrupto quanto um bandido que assalta a mão armada. Porque ele vai matar a pessoa lá no hospital por falta de saúde. Então eu não confio
Não confio nesse tipo de democracia que a gente tem hoje, porque não tem igualdade. E a corrupção, ela tem que ser combatida em todas as suas formas de manifestação. Todas tem que ser combatida. Bom, eu quero dizer que eu acredito em você, Zezinho. Acredito, eu conheço a sua história, eu conheço a sua batalha. Você é um guerreiro, mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, você está aí batalhando para poder chegar lá e trabalhar por nós, eu tenho certeza disso. Raramente eu apoio alguém, até porque eu tenho um nome em Londrina, na região, são 28 anos de comunicação, 28 anos de rádio. Você pode contar comigo, pode contar com a Rádio Lua Pequena, que eu sei que você vai chegar lá. Eu sei do seu caráter, sei da sua história, eu sei que você é um batalhador. Queria dizer para você que está acompanhando esse vídeo agora, anotar o número 1233. Gente, vamos fazer a diferença, vamos mudar, vamos parar de votar nos mesmos, vamos colocar gente nova, gente decente, que queira trabalhar, e o Zezinho é uma dessas pessoas. Parabéns. Olha, eu gostaria de agradecer muito assim a oportunidade da Lua Pequena, por estar me dando essa oportunidade de falar com esse público tão especial. Dizer a vocês que a minha deficiência visual, essa cegueira total, é apenas um atributo que foi me conferido na minha existência enquanto ser humano, que eu me sinto preparado para ir a Brasília para fazer bonito como deputado federal e dar o exemplo de que é possível a gente sorrir quando todo mundo quer que você chore. E que você, ainda que não tenha tudo na vida, que você pode dar passos firmes adiante para você alcançar os teus objetivos de vida. Eu sou um sonhador, sabe? Eu sou um sonhador. Eu me emociono às vezes quando eu falo sobre a minha vida política, porque eu lembro que o meu pai, meu pai José Pereira de Castro, que é o meu herói, meu pai, antes dele morrer, um mês antes dele morrer, ele olhou bem para mim, ele estava adoecido de leucemia, ele colocou a mão no meu ombro assim e me disse: filho, a única coisa que o pai pede para você é que você jamais você se corrompa e jamais você deixe de lutar pelas pessoas que mais precisam. Porque da onde você veio, tem calo na mão, tem suor na testa, tem muita luta para a gente chegar onde a gente chegou. E é a única coisa que eu te peço, que você, Zezinho, fisioterapeuta, meu filho, você jamais se entregue à corrupção. E é isso que eu vou fazer. Porque se eu, como político e como deficiente visual, tiver a oportunidade de exercer um mandato, que vai ser inclusive, acho que um dos primeiros deputados federais com a deficiência visual do estado do Paraná e do Brasil, eu vou ter muito a acrescentar para a evolução da humanidade. Então, eu estarei lá para ajudar a evolução da humanidade, tá? É isso. Vem cá, toca aqui. Esse é o meu deputado federal. 1233, esquece não. Você que vai votar, de repente não tem deputado federal, vai lá, como se você estivesse votando em mim. Pode ter certeza, esse aqui vai trabalhar pela gente. Zezinho, fisioterapeuta, 1233. Um abraço.